Olá pessoal, tudo jóia? Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês uma leitura que eu acho que vai ser útil aí nesse nosso projeto, que é um livro do Humberto Eco que fala sobre o fascismo eterno. Esse livro bem pequenininho, é muito interessante. Bom, então o primeiro ponto que traz o Eco é essa ideia de tradicionalismo, mas é um tradicionalismo sincrético, ou seja, ele consegue absorver vários aspectos da cultura passada, né, desse passado idílico, desses momentos em que a população ainda não tinha se corrompido, né? Então, ele se apropria e faz uma mescla desses pontos, trazendo com isso a ideia de que há uma sabedoria popular, há uma sabedoria nas coisas do passado que precisam ser resgatadas, né? Então esse tradicionalismo está presente em todos os fascismos, isso não é uma questão exclusiva do bolsonarismo. Bom, outra ideia, que é o segundo ponto justamente do Eco, é a questão do ataque às ideias iluministas, né? A ideia de razão, é a ideia, de, enfim, de que você tenha pessoas que pensam a sociedade. Para que pensar a sociedade, né? Você precisa realmente passar a ação, né? E essa ideia de que os intelectuais, então, são vagabundos, né? Que os intelectuais, enfim... Então, sempre o fascismo veio acompanhado também com esse anti-intelectualismo, né? Veio com essa ideia de que os intelectuais, eles nos atrapalham, eles fazem parte de uma elite corrupta, né, de uma elite que suga assim os poderes do povo. Então, é claro, a ideia contraposta a essa é uma passagem direta à ação, né? A ação é muito mais valorizada do que o pensamento, né, enfim, no fascismo. Então, esse é um dos pontos do Humberto Eco. A outra é a impossibilidade total de crítica, né? Porque se você criticar algum ponto de um regime fascista, você não vai ser uma voz dissonante, você vai ser um inimigo, pô, você vai ser um traidor, né? Você vai ser um traidor do povo. Então, essa impossibilidade de crítica está presente também em todos os fascismos históricos, inclusive nos fascismos contemporâneos. Então, é um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente. E o outro, então, é essa busca do consenso. E aí a gente pode pensar nesse consenso, de acordo com o Eco, com a ideia de que você tem um só povo, né? Então a gente ouviu há alguns dias o ministro da Educação falando que ele odeia essa ideia de povos indígenas, né? Que história é essa de povos que não são o povo brasileiro, né? Então, porque para ele, né, nessa ideia dele, o que, que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é ele, né? O povo brasileiro ele não pode ser diferente um do outro. Você tem sim uma hierarquia, cada um sabe o seu lugar, e isso fica bem claro, tanto aqui no livro do Eco, quanto na ideia do Weintraub, por exemplo. Outra questão é o apoio das classes médias. Vocês já perceberam que todos os regimes fascistas eles estão muito ligados a essa ideia de que a classe média ela vem sendo traída, né, por uma elite, justamente uma elite intelectual corrupta, né, essa elite das universidades, essas pessoas de esquerda, esses comunistas, né, mas que é uma elite interessante essa que se contrapõe à classe média, porque ao mesmo tempo que é uma elite muito burra, tosca, né, ao mesmo tempo eles também são muito espertos e muito capazes, né, de dominar o país, enfim, de ter estratégias mirabolantes, de ler Gramsci e de ter então uma hegemonia cultural. Ou seja, essa ideia de que ao mesmo tempo a esquerda é muito estúpida, mas ao mesmo tempo muito paradoxalmente esperta, astuta, né, essa ideia também sempre esteve presente em outros fascismos históricos. E claro, né, como a gente está falando aqui então de um regime que admite um só povo, naturalmente vão se desenvolver uma série de racismos de Estado, né? Então esse racismo de Estado ele vai fazer com que algumas classes, né, sejam vistas aí como, enfim, a representação do povo nacional, né, enquanto outras, enfim, simplesmente vão ser deixadas de lado. Isso é comum a todos os outros regimes fascistas anteriores da história, né?
E você tem sempre também essa ideia de uma conspiração internacional que faz com que essa nossa elite, né, essa nossa elite nacionalista e tal, não seja bem compreendida. E não é bem compreendida porque ela é historicamente marcada por traições e por conspirações, principalmente. A conspiração é um elemento central do fascismo. A gente sempre está, né, quando você está dentro de um regime fascista, você sempre está sofrendo uma conspiração do mundo inteiro. Né? Então o mundo inteiro está errado, mas a gente está certo, porque o nosso povo, de certa forma, é melhor. E aí a ideia de heroísmo surge muito naturalmente, né? Porque então o fascista, ah, na verdade, a vida dele está a serviço da causa, né? Está a serviço da nação. Então, ele, de certa forma, ele é bastante patriota, mas ele é patriota nesse sentido violento do termo, né? Ele está sempre dispondo a própria vida pela causa maior, que é a causa não dos seus conterrâneos, mas a causa da nação, enquanto essa ideia abstrata, né? Essa coisa quase inalcançável, né? Mas que era sempre o objetivo dos regimes fascistas. Em outro momento, eu quero falar sobre o William Reich, né? O Reich ele vai fazer ele vai colocar no fascismo esse elemento assim da repressão sexual, né? O Humberto Eco ele não traz isso de uma forma muito detalhada, mas ele cita nesse livro essa dificuldade que o fascista tem em tratar com temas ligados à sexualidade, né? Então, o machismo é uma característica do fascismo, né? A intolerância com outras sexualidades também. Então, em último lugar, a gente pode falar do populismo, né? O populismo que está presente em todos os fascismos, né? Então, a própria ideia de povo no fascismo é uma ideia interessante porque o povo ele é recortado de determinados contextos, né? E utilizado assim de uma forma metonímica, como se fosse a representação da vontade de todo o povo. Então, percebam como muitas vezes se usa a ideia de que, sei lá, você teve uma mensagem enfim, num Twitter, ou você teve uma expressão de uma pessoa ou de um grupo muito particular, e aquilo é tomado como a vontade do povo, né? Então, o tempo inteiro aquilo está sendo indicado como a vontade do povo. Bom, essas são as características centrais que o Humberto Eco nos aponta nesse livro. Eu acredito que a partir disso, a gente possa fazer algumas considerações nos próximos vídeos sobre as similaridades que isso traz com os regimes que a gente está vivendo atualmente, né? Não só no bolsonarismo, mas também o que está acontecendo talvez na Hungria, nos próprios Estados Unidos, né? Então são características que me parece que não à toa foram apontadas aí para Humberto Eco, né? Uma pessoa que passou sua infância sob o fascismo de Mussolini e aí fez esses apontamentos sem ter qualquer conhecimento disso que aconteceria agora nesses nossos últimos anos, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente está vivendo algo muito próximo do fascismo, né? Isso se a gente não quiser chamar de fato de fascismo, mas enfim, aí fica a opção para cada um, como diria o nosso presidente, tirem suas próprias conclusões, né? Mas a questão o fascismo é complicado, tá? Não à toa eu não usei esse termo em outros vídeos, então é importante que a gente vá com calma aí nesse momento, né? A gente percebe que, por exemplo, a gente não usa a palavra para falar a palavra nazismo para falar dos regimes que a gente tem visto, do Trump, por exemplo, falar o Trump é nazista. Não, a gente fala fascista, né? Por quê? Então, o fascismo ele tem esse espectro assim muito grande. Algumas características do fascismo de um lugar não são características de outros, né? O importante aqui é a gente perceber que o Humberto Eco ele traz assim 14 pontos, né, sobre o fascismo histórico. E aí a gente acaba percebendo que os 14 combinam muito bem com tudo isso que a gente está vivendo, sem fazer nenhum esforço, assim, sabe? Sem ter que forçar a barra. Então, bom, para a gente ficar esperto, naturalmente. Agora, eu não sei, também eu acredito que a gente deve ter um cuidado conceitual, principalmente em trabalhos acadêmicos aí, tudo isso, né? Mas, claro, devemos nos cuidar. Eu acredito que o que está acontecendo no Brasil não é uma coisa assim
simples e que não apresente ameaça. Eu acho que a ameaça é enorme, né? Então é importante que a gente desmascare alguns pontos disso que se está fazendo, né? Para que a gente consiga aí dizer, olha, isso aí já aconteceu antes na história, cara, sabe? Isso aí não é novidade que você está trazendo, não. Esse tipo de estratégia é uma estratégia que já foi usada aqui, ali, lá. Estratégia a gente já conhece. Isso já aconteceu várias vezes na história, né? O que a gente precisa fazer é entender que a gente não vai conseguir lidar com fascismos, né, através de querer convencer o fascista de que ele está errado, né? Isso é um absurdo completo, né? E também, é claro, que a gente não vai partir para as mesmas táticas violentas e absurdas que muitas vezes eles propõem. O que eu estou sugerindo aqui que a gente faça é justamente esse desmascaramento. A gente fala, olha, isso eu conheço. Esse tipo de ideia, esse tipo de estratégia já aconteceu antes, não deu certo na história, né? Então, vamos seguir junto nesse projeto, né? De tentar entender aquilo que está acontecendo no nosso país, que está acontecendo em outros países, e vamos tentar, então, criar as melhores estratégias, as melhores práticas aí para desvendar, né, essas formas que muitas vezes parecem exclusivas do nosso tempo e não são. Tá? Então, hoje era isso. Eu agradeço muito a presença de vocês que estiveram aqui até agora. E, enfim, continuem participando, mandem sugestões, mandem dicas de leitura, inclusive, outros livros para a gente comentar aqui. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.